dia a todos. Ausente o conselheiro Júlio Pinheiro, por motivo de força maior, está muito gripado. Conselheiro presidente Ari Moutinho Costa Filho está viajando a serviço do tribunal. Conselheiro Júlio Cabral se encontra de férias. Retorna dia 13, né? 12, né? Está substituindo o conselheiro Júlio Cabral, o auditor convocado Alípio Reis Firmo Filho. Expediente. Temos o convite do Centro Preparatório Alfiero para a solenidade de entrega da medalha Bernardo Cabral ao senhor Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, a realizar-se às 18h30 do dia 12/8. Gostaria de saber quem gostaria de participar do evento. Minha sugestão é de que se faça uma verificação se o conselheiro Cabral estará em Manaus já nessa data. Creio eu que sim. Ok. O segundo convite é do Conselho Regional de Economia para a solenidade de entrega da comenda ao economista do ano, senhor Afonso Lobo, secretário da Fazenda do Estado do Amazonas, a realizar-se às 19h30 do dia 18/8/2016. Gostaria, se alguém quisesse participar, se não, agradecemos. Agradeceremos. Indicações e propostas. Yara, tu não vai falar da morte da mãe da Laís? Eu gostaria de fazer um registro de pesar a genitora da nossa funcionária Laís e Elsa, que conste em ata e que com comunicação à família. Estou plenamente de acordo, Excelência. De acordo. Então, por unanimidade, está registrado com comunicação. Continua facultada a palavra. Inicialmente, bom dia. Eu gostaria de solicitar ao Tribunal Pleno a atenção para um ofício do professor diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Na realidade, isso aqui foi dirigido ao presidente do tribunal, se encontrava no departamento da doutora Heloísa Chan, para verificar a disponibilidade do nosso auditório, mas como tem uma certa urgência, eu tomei a liberdade, senhora presidente, de pedir a ela que me encaminhasse para que eu pudesse, hoje, tratar deste assunto no Tribunal Pleno. Em resumo, a Faculdade de Direito da Universidade Federal pede a sessão do nosso auditório nos dias 29, 30 e 31 de agosto, agora, das 18 às 21 horas, para a realização de um evento da Faculdade de Direito, Desafios do Direito Privado na Contemporaneidade. E eles pedem exatamente a sessão do auditório. A doutora Heloísa me informou que nessas datas, nesse horário, não há nenhum evento programado já. E, portanto, eu solicitaria ao Tribunal Pleno que deferisse esta solicitação. Ele pede aqui também, abusando um pouco, que nós cedêssemos o nosso cerimonialista para brilhantar o evento. Bom, eu não vou a tanto. Se houver a possibilidade,
e se combinar uma situação qualquer, mas também ceder o cerimonialista já é demais. Mas, pelo menos, o nosso auditório é o que eu peço ao Tribunal Pleno. E já adiantando que o meu voto, evidentemente, é pelo deferimento. Com exceção da cerimonialista, né, Excelência? De acordo. Eu também sou favorável à De acordo, senhor sugestão. Conselheiro, Acompanho. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Eu gostaria também de, senhores conselheiros, de convocar para essa sessão o conselheiro substituto Mário Filho para compor a sessão deste plenário. Também gostaria de registrar que dia 11 próximo é o dia do advogado. Parabenizando todos os advogados aqui presentes, conselheiros, procuradores. E também dia 11 é o dia do garçom. A todos os garçons do nosso plenário, do nosso tribunal. Dia 13/8 é dia do economista. Escolheram todos do mês de agosto, né, conselheiro Érico? Mês do desgosto. Não, conselheiro. Mas era o ditado, assim, que eu ouvia muito quando eu era criança. E dia 14/8 é o dia dos pais. Agora. O dia dos pais. Dia também do cardiologista, do meu médico particular. Bom, no dia dos pais, eu gostaria que registrasse em ata o voto de parabenização a todos os pais, que ocorrerá domingo, dia 14 de agosto, é o dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E, em homenagem aos queridos colegas conselheiros, procuradores, auditores, servidores desta casa, eu vou ler um trecho de um poema por nome Pai, autor desconhecido, mas que homenageia o seu pai pela admiração e amor de um filho. Pai, você que me ensinou tantas coisas, deu-me afeto, carinho, ensinou-me o reto caminho, mostrou-me a vida, inseriu-me na lida. Você que tantas vezes me fez sorrir, Pai, secou-me as lágrimas, ensinou-me a ouvir e o meu dever com alegria cumprir. Você que me ensinou a respeitar, dividir, compartilhar, deu-me sempre seu exemplo. Pai, neste dia de festa e alegria, em que se comemora o seu dia, faço desta poesia uma oração, por você que só me deu amor e proteção. E peço a Deus que continue iluminando todo lugar por onde estiver passando e seguirei sempre seus retos passos, neste ou em qualquer espaço. Beijando-lhe sempre, de joelhos a Deus agradeço, pelo Pai que nem sei se mereço. Em homenagem a todos os pais, colegas conselheiros e aos servidores desta casa. Continua facultado. Senhora presidente,
gostaria de aderir à lembrança de Vossa Excelência nas homenagens a todos os profissionais, primeiramente aos profissionais citados, os advogados, todos os demais, e por uma questão até de agradecimento, também aos garçons. Não sabia que esse era um dia dedicado aos garçons, mas que nos servem com tanta dedicação. Eu também gostaria de me associar a essas manifestações. Mas, sem dúvida, a data mais significativa que está próxima é a do Dia dos Pais. Quero desejar muitas felicidades aos pais. Quero desejar todo o conforto do mundo aos que não os têm mais. As lembranças felizes, os melhores momentos, é que devem ficar para nós. E eu, ao pensar em um pai, claro, eu tenho o meu ainda vivo, graças a Deus, fico muito feliz disso, mas eu gostaria de homenagear todos os pais na figura de dois pais que já não estão mais aqui e que eu não conheci. O pai do conselheiro Josué Filho. E por que faço? Porque, com as conversas que tenho, às vezes, com ele, nessas conversas se revela uma referência eterna para a vida dele. Foi uma pessoa importante na sua juventude, na sua maturidade jovem, e ainda é, hoje, uma pessoa importante. De vez em quando, ele faz uma lembrança do pai, ele conta uma história engraçada ou um dizer inteligente, e isso é um sinal de que foi uma pessoa que marcou profundamente a sua vida. Não o conheci, mas o conheço pelo filho e pelas referências que o filho faz. E o outro pai, que também não conheci, o pai do nosso conselheiro Mário de Mello. E por que também faço? Porque também dele recebo informações de um homem que soube viver a vida e me presenteou recentemente com um livro muito interessante, muito gostoso de ler, e que, portanto, na figura dessas duas personalidades marcantes, pelo que eu percebo na vida deles, eu desejo a todos os pais que tenham essa relação com os filhos e os filhos com os pais, essa relação gostosa, amorosa, e que deixa só lembranças boas, ou que, não, se não forem todas boas, certamente sejam lembranças marcantes, lembranças de uma vida toda, de uma referência para a sua própria vida. E é isso que eu desejo na proximidade do Dia dos Pais, a todos os pais e aos filhos, que tenham essa relação maravilhosa e gostosa com os seus pais. Era isso, senhora presidente. E, presidente, envolver todas as palavras, todos os perfumes que foram oferecidos aos advogados, aos garçons, aos pais, sempre puxado pela sensibilidade de Vossa Excelência, me toca profundamente as palavras do eminente querido amigo, eu diria até amado amigo Érico Desterro, que como é bom quando eu sei que ele toca no meu coração. Você não sabe o bem que você me faz, Érico. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero me associar a todos os colegas nas homenagens. Quero parabenizá-la pelo excelente poema e dizer verdadeiramente da minha alegria, da minha surpresa e gratidão pela fala do meu querido amigo Érico Desterro, que realmente meu pai foi uma pessoa que marcou muito na minha vida,
e foi um homem que soube viver, viveu intensamente. E esse livro que eu apresentei ao meu amigo Érico conta a história dele depois dos 80 anos. Ou seja, os momentos de alegrias que ele teve na vida depois dos 80 anos. Então, Érico, eu fico lisonjeado, principalmente partindo de você, que é um exemplo de pai, que eu sei a sua história com a sua filha, seu brilhantismo, a forma de educá-la e o carinho que você tem. Então, indiscutivelmente, eu fico assim muito tocado, emocionado com as suas palavras, meu querido amigo Érico. Obrigado. Senhora presidente, Pois não? a minha adesão às bonitas homenagens aqui prestadas. Parabéns a todos os pais e aos profissionais mencionados, os economistas, advogados, os garçons e os cardiologistas. Felicidades a todos. Senhor presidente, eu me associo à vossa manifestação. O presidente do Ministério Público também quer se associar às manifestações, em especial aos advogados, de onde eu vi e para onde voltarei, se Deus quiser. Continua a indicação de proposta, mais alguma proposta? Então, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 8. Conselheiro Júlio Pinheiro, 4. Conselheiro Érico, 6, lote 6. Conselheiro Josué, 2. Sim. Conselheiro Iara, 3. Conselheiro Mário de Mello, 5. Conselheiro convocado Mário Filho, 7. Conselheiro convocado Alípio, 1. Passamos à pauta do julgamento adiados. Constam 3 processos de relatoria do conselheiro Mário de Mello. O primeiro trata de embargo de declaração e recurso de revisão. Com a palavra o doutor Carlos Alberto, procurador-geral desta casa. Excelência, eu vou ler mesmo a manifestação. Pois não. Trata-se de presente de embargo de declaração interposto nos autos do processo 4881 de 2015, que versa sobre recurso de revisão juizado por Vicente de Paulo Queiroz Nogueira, ex-diretor-geral do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, cujo julgamento resultou na edição do Acordo 320 de 2016. Por meio do voto, foi 16, o eminente conselheiro relator entendeu por conhecer os presentes embargos para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial. Esse provimento torna nulo o acórdão do Tribunal Pleno em razão de não apreciação do pedido de adiamento de julgamento de recurso de revisão e da ausência na pauta de julgamento do nome do advogado, indicado expressamente pela parte, devendo ser reincluído o processo 4881 para um novo julgamento. O acórdão também determina à Secretaria do Tribunal Pleno que cientifique do deciso o senhor Vicente de Paulo Queiroz Nogueira, por meio de seu patrono, Daniel Nogueira, nos termos do artigo 161, caput da Resolução 04/2002 do TCE. Com base no artigo 149, parágrafo 5º da Resolução 04/2002 do TCE, esse signatário pediu vista do presente processo na sessão do Tribunal Pleno do dia 26/7. Relatei. Inicialmente, ressalto que os presentes embargos devem ser conhecidos, uma vez que devidamente satisfeitos os requisitos exigidos para sua admissibilidade, conforme a disposição legal pertinente. No que tange ao mérito da questão, verifica-se que o embargante fundamenta seu recurso em 3 pontos principais. Omissão pela não apreciação do pedido de publicação das intimações e notificações em nome do advogado Daniel Nogueira. Omissão pela não apreciação do pedido de adiamento do julgamento de revisão e ausência de fundamentação da decisão. Pois bem,
Da análise dos autos, constato que a parte recorrente formulou solicitação expressa em sua peça recursal, no sentido de que todas as suas publicações fossem realizadas em nome do advogado Daniel Nogueira, oportunidade em que requereu ainda a inscrição do referido patrono para fim de sustentação oral. Ocorre que, apesar do pedido explícito formulado pelo recorrente, observe que a pauta de julgamento do recurso de revisão em questão acabou contemplando apenas o nome de Marcos dos Santos Carmo Filho, advogado, né? E não do advogado acima mencionado, conforme o documento anexo. Assim, pautado no respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa, entendo que a não observância a pedido expresso de publicação do ato em nome do advogado indicado constitui vício grave, capaz de ensejar a nulidade do acórdão em questão. Nesse contexto, uma vez acatada a tese da nulidade do acórdão embargado, creio que a análise dos demais pontos suscitados pelo embargante restou prejudicada, tendo em vista que, para todos os efeitos, a finalidade dos acordos de declaração manejados, que é a nulidade do acordo, já foi devidamente atingida. Ante o exposto, com base na argumentação acima exposta, acompanho o entendimento exarado pelo eminente conselheiro relator, através do voto de folhas 56 a 60, e opino nos seguintes termos. A. Preliminarmente, sejam os presentes embargos admitidos, uma vez que preenchidos os requisitos presentes nos artigos 148 e seguinte da Resolução 04/2002 do TCE. B. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de tornar nulo o acórdão 320/2016, em razão da ausência na pauta de julgamento do nome do advogado indicado, expressamente no recurso, Daniel Nogueira, devendo o processo ser reincluído na pauta para novo julgamento. C. Seja determinada a Secretaria do Tribunal Pleno para que tome as providências cabíveis no sentido de observar as publicações futuras sejam realizadas em nome do advogado acima mencionado, sob pena de nulidade. É a manifestação do Ministério Público, Excelência. Com a palavra o relator. Fazer um breve resumo, presidente. Está no sistema. Vossa Excelência, ratifica o seu voto, que está no sistema? Ratifico meu voto, por favor. Então, em discussão, votação, conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro É Josué. pacificado, de acordo. Pacificado. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheiro Alípio. Também, Excelência. Então, de acordo com o voto do relator, no sentido de tornar nulo o acórdão, em razão da não apreciação do pedido de adiamento do julgamento do recurso e a ausência do nome do advogado na pauta, né, expressamente pela parte, devendo ser reincluindo o processo em pauta para novo julgamento. Senhora presidente, só queria observar que meu voto é na linha do Ministério Público. Apenas o ponto da não publicação do nome na pauta do advogado. Tá? Contempla apenas esse ponto, só para registro. Obrigado. Ok. O segundo processo é o de número 11.014/2013. Eu passo a presidência ao conselheiro Érico, que eu tenho voto vista nesse processo, Excelência. Assumo a presidência e transfiro a palavra ao conselheiro relator, Mário de Mello. Apenas para concordar com o relator, o meu voto. Estamos, então, de acordo? Exatamente. Relator e revisora? Sim. Em discussão, em votação, conselheiro Josué De Filho, acordo. conselheiro convocado Mário Filho, De acordo. conselheiro convocado. Acompanho. À unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. O terceiro processo e último da pauta de adiado do conselheiro Mário de Mello é o processo 13.120/2015, que trata de recurso de revisão interposto pelo senhor Cleudo de Oliveira Tavares, presidente da Câmara Municipal de Iamundá, exercício 2012, em face do acórdão número 503/2014,
Registrando o impedimento do auditor Alípio, passo a palavra ao relator. Eu mantenho meu voto. Então, senhora vamos presidente. ouvir a vista do Procurador-Geral neste processo. Contra a decisão do Tribunal Pleno, que julgou irregular a prestação de conta da Câmara Municipal de Inhamundá, sob responsabilidade do recorrente, aplicando-lhe multa e considerando em alcance. Relação de documentação. É o breve relatório. Compulsão dos autos, concordo com o voto do eminente relator para considerar sanadas impropriedades relativas à falta de declaração de bem dos servidores, já que o recorrente apresentou tal documentação. A não informação do termo de contrato com a empresa Damone Informática Limitada no ACP, por ter sido o ajuste apresentado em loco à comissão. E sobre a ausência de publicação dos balanços elencados no artigo 9º da Lei Complementar 06/91, visto que foram publicados no Balanço Geral do município, conforme determina o dispositivo. Do mesmo modo, concordo que não pode ser relevado o envio intempestivo da movimentação contábil ao Tribunal via ACP durante o exercício 2012 e a ausência de controle interno da Câmara Municipal de Inhamundá, pelos motivos expostos no referido voto. Contudo, discordo do eminente relator quanto à retirada da glosa das despesas não comprovadas referente a obras e serviços de engenharia realizado no exercício 2012 pela Câmara Municipal de Inhamundá. Vou explicar. A DICOP apresentou tabela onde constam valores não identificados que totalizam R$ 25.610,78, correspondente às notas de empenho que discrimina. Eu não vou discriminar, que seria muito cansativo, tá? São várias. Como mencionado no voto, essas notas de empenho acima discriminadas totalizam R$ 14.330 relativas a despesas com material de construção e elétrico, serviço de pintura, limpeza de área externa, confecção de 2 portas, ocorrida mesmo destino. Já o valor de R$ 11.000 refere-se ao valor parcial de notas de empenho relativo à reforma e climatização da Câmara Municipal de Inhamundá. No voto, o relator considera as notas de empenho com suas relativas notas fiscais e recibos, como além das fotografias da sede da Câmara, suficientes para comprovar a realização das despesas. Porém, as despesas que totalizam R$ 14.330 foram consideradas não comprovadas pela ausência de indicação do local onde foram utilizados os materiais, bom como pela falta de ateste do recebimento em 3 notas fiscais e pela não identificação do servidor nas demais notas. O ateste do recebimento, com a devida identificação do recebedor, é exigência indispensável para a liquidação da despesa, por meio do qual se declara que o material foi entregue ao serviço realizado na forma contratada, autorizando, por conseguinte, o respectivo pagamento. Inclusive, a exigência do ateste de recebimento da obra ou serviço devidamente assinado consta expressamente na Lei 8.666/93 e sua congênere estadual. Bom, em resumo, a questão é essa daí, seria a falta do ateste. Pode-se dizer, Excelência, que o valor seria um valor de bagatela? Acredito que não, porque 25.610, se nós compararmos ao salário mínimo, dá mais de 25 salários, né? Então, não é um valor relevante, mas há a ausência de atesto. Essa é a visão do Ministério Público. Em votação, conselheiro Érico. Eu voto com o relator. Conselheiro Josué. Eu acompanho o relator e friso que o relator ainda oferece uma multa de R$ 18.656,32. Conselheiro Mário Filho. Acompanho o relator. Conselheiro Alípio, firmo. Eu opino na esteira do Ministério Público, Excelência. Registrados os votos por maioria. O voto com o voto do relator. Passamos à pauta do auditor Alípio Filho. Considerando que solicitei vista dos 2 processos da pauta do auditor, passo a palavra à presidência para o conselheiro Érico Desterro. Em discussão, o processo
2364, 2003. Passo a palavra ao relator. Eu mantenho minha propositura inicial no sentido de ser aplicada a multa da época da cometimento da infração. Com a palavra, a eminente conselheira Yara Santos. O meu voto é a multa atual. É a única discordância do conselheiro relator. Em discussão, em votação. Tenho que começar a votação? Não. Sim. Conselheiro Josué Filho, eu devo ser o último porque estou presidindo, não? Mas o meu voto será pela atualização, como sempre voto. Idem per idem. Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro convocado Mário Filho. Pela atualização também. A unanimidade, acompanhando a proposta de voto, mas com a aplicação das multas atuais, na forma da lei. Em discussão e julgamento, o processo 13.351 de 2015. Com a palavra, o relator. Eu acompanho a propositura da conselheira Yara. Não há divergência. Há alguma outra discussão a ser feita? Dou por aprovada a proposta de voto com a modificação feita pela conselheira Yara Santos. Encerrada a minha participação, devolvo a presidência à conselheira Yara Santos. Passamos ao julgamento em pauta. Conselheiro Érico, só tem um processo em pauta, não possui destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio, proclamo o resultado. Aprovado o processo. A pauta do conselheiro Josué também não possui nenhum destaques, considerando aprovados. Registrando também o impedimento do auditor, conselheiro convocado Alípio Filho, no processo 1369/2016. E passo a presidência para o conselheiro Érico, para que julgue meus processos. Assumindo a presidência, na pauta de Vossa Excelência, apenas um processo está em discussão, que é o de número 10.745/2016. Fiz eu um voto vista, e o meu voto é no sentido, acompanhando o Ministério Público. O voto divergente é nesse sentido, acompanhando o Ministério Público. Em discussão, em votação, conselheiro Josué Filho, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Mário de Mello, como vota? Relatora, senhor presidente. Conselheiro convocado. Estou impedido nesse processo. Está impedido. Conselheiro convocado. Com a relatora. Por maioria, vencida a presidência eventual, devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheira Yara Assumo a Santos. presidência e... Excelência, é uma questão de ordem, por favor. Ainda sou eu? Neste processo? Não. Agora em outro processo. Pois bem. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, Uma questão temos... de ordem, Excelência. Uma questão de ordem. Eu tenho dois pedidos de vista no processo 3603 de 2015. Já está registrado. Aqui. Tá, e um pedido de vista no processo 4913 de 2015. Quero retirar as vistas. Quer retirar? Ok. Bom, quais são? Agora deixa eu ver se eu... 3603, 2015 e 4913, 2015. Esse aqui é 10.745. Foram retiradas as vistas, não é? Ok. Mas aí eu vou pedir as vistas, Excelência. Vai? Vossa Excelência pede vistas. Ok. E eu também, Excelência, gostaria de arguir uma questão de ordem. Por não.
É no processo 2131 de 2016, porque a questão é a seguinte: esse processo foi incluído em pauta ontem, e a publicação se deu ontem. Eu acredito que nós não temos condição de julgá-lo hoje. Qual é o processo, Excelência? 2131 de 2016. Ok. Eu não sei. Eu penso que não tem. Sei. Então, fica para a próxima sessão, a sugestão de Vossa Excelência? Sim. Eu me coloco à disposição, se for algo urgente e para não prejudicar ninguém, eu me coloco à disposição para uma sessão ainda essa semana, caso queira, mas, se não, fica para outra sessão. Fica adiado, então, o processo número 2131, 2016, para a próxima sessão. De qualquer maneira, eu passo a palavra no processo de 11.647/2015, considerando a ausência de destaque, fica aprovado o processo e nos processos 1938 e 2131/2016, eu estou impedida e passo a presidência ao conselheiro Érico. Em qual processo, Excelência? Desculpe. 1938/2016, porque o 2131 já está fora da pauta. Só Pois para não. um esclarecimento, Vossa Excelência pediu vista dos dois processos, Exato. os dois. Sim. O 3603 E o 4913. Ok. Neste outro processo, 1938, não há divergência, não é? Não. Então, proclamo aprovado o voto condutor. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Também o processo 2259/2016, a meu impedimento, Excelência. E meu também. Então, passo a palavra ao conselheiro Josué para relatar o processo 2259/2016. Estão impedidos o conselheiro Mas não há Érico. destaque, é só Não proclamar há o resultado. destaque, só proclamar. E assim eu faço. Proclamo. Aprovado. Retoma a presidência. Na pauta do conselheiro convocado, Mário Filho, temos 3 processos. Processo 11.563/2015. Trata-se de embargo de declaração. Passo a palavra ao doutor Carlos Alberto, Procurador-Geral do Tribunal de Contas. Vou ler minha manifestação. Trata os presentes autos de embargo de declaração interposto por senhor Jones Carré de Castro Monteiro. Na verdade, eu posso poupar a leitura dessa minha manifestação, que está no processo, Excelência. E o resumo, o que ocorre é que houve um embargo de declaração interposto por o advogado, o embargante chama Jones Carré de Castro Monteiro. E não há nenhuma vinculação aparente no processo desse embargante, qualquer vinculação. Ele não demonstra ser o terceiro prejudicado, ele não demonstra, ou seja, falta legitimidade, falta interesse processual. Acompanhe o relator. Pacificado o processo, dou por aprovado. O segundo processo é o de número 11.984/2016, a destaque do conselheiro Érico. Passo a palavra ao relator. Eu gostaria de ouvir o destaque, Excelência. Muito simples. Não vendo nenhuma razão para a reforma do acórdão, eu acompanho integralmente o Ministério Público. Em discussão, como voto, o conselheiro Josué Filho. Gostaria de me manifestar, Excelência. Com a palavra o relator. Pois bem, Excelências, o recurso ele se funda na desproporcionalidade entre as penalidades aplicadas e as impropriedades que foram constatadas.
Apenas para poupar Vossas Excelências de maiores divagações, a maior irregularidade que eu verifiquei aqui, neste processo, teria sido a extrapolação do limite de despesa do teto constitucional previsto no artigo 29A da Constituição Federal. Quanto a isso, o responsável alegou que receitas de capital, o Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS, eles não foram considerados no cálculo da receita auferida pelo município. Em razão dessa desconsideração, obviamente que o percentual constitucional teve uma majoração, né? Ultrapassou o limite de 7%. Então, somente porque não foram consideradas as receitas do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS no cálculo que foi feito pelo controle externo. E, sendo essa, na minha ótica, a irregularidade que teria uma gravidade maior. As outras irregularidades são de caráter meramente formal, né? Portanto, eu considero que a medida mais proporcional seria julgar essas contas regulares com ressalva e aplicar a multa do artigo 53, parágrafo único. Senhor presidente, eu peço o visto do processo. Vista agora ou para casa? Para casa. Para o gabinete, né? Vista ao conselheiro convocado, Alípio Firmo, de número 12.056, 2016, na pauta não há destaques. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, proclamo o resultado à unanimidade no termo do voto do relator. Na pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos e nenhum processo possui destaque. Passo a presidência ao conselheiro Érico para proclamar o resultado do processo 4879/2015, considerando que me encontro impedida neste processo. Ao assumir a presidência, declaro aprovado o voto condutor do processo 4.879/2015 por ausência de divergência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Os 2 últimos processos, proclamo o resultado à unanimidade no termo de voto do relator. Impedimento do auditor Alípio Filho, no processo 11.25/2016. Na pauta do auditor Alípio Firmo, temos 6 processos. No processo 1592, a destaque do conselheiro Érico. Passo a palavra ao conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Na verdade, o destaque feito pede a exclusão da multa por mim aplicada ao senhor Leopoldo Pérez Sobrinho, que é responsável pela Controladoria Geral do Estado, e ratifica as demais proposituras. Eu queria apenas registrar, isso já foi tema de debate na sessão passada. Na verdade, a minha propositura de multa ao senhor Leopoldo Pérez Sobrinho é mais um apelo para que a Controladoria Geral do Estado funcione dentro dos conformes da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Lembro que já se passaram aí 28 anos da Constituição Federal e ainda não temos um órgão de controladoria estadual à altura da expectativa da sociedade amazonense. Então, na verdade, a função da controladoria é uma função importantíssima para as contas públicas. E aqui registro, senhores, o motivo da multa. Como todos sabem, os certificados e relatórios de auditorias não são feitos já há anos pela controladoria, de nenhum órgão, a maior parte dos órgãos. E invoco aqui a resolução da nossa Tricom, a resolução 5 de 2014,
em que ela pontua logo na apresentação o seguinte texto: a institucionalização e implementação do sistema de controle interno não é somente uma exigência das Constituições federal e estadual, mas também uma oportunidade para dotar a administração pública de mecanismos que assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos, garantindo maior tranquilidade aos gestores e melhores resultados à sociedade. Obrigado, senhor. Pontua também a Tricom que a eficiência e a eficácia do sistema de controle interno dos jurisdicionados oportuniza a correção de erros e deficiências estruturais, o que possibilita uma atuação mais especializada por parte do controle externo. Então, na verdade, não é comum a Controladoria Geral do Estado ser responsabilizada pela omissão em relação à nossa lei orgânica, que determina em seu inciso 3, artigo 10, que é de obrigação da Controladoria a emissão do relatório e certificado de auditoria. E, na verdade, através desses relatórios e esses certificados, que a Controladoria ela filtra as irregularidades antes de chegar ao Tribunal de Contas. É ela que sinaliza para uma boa ou má gestão. Então, na verdade, é nesse sentido que se põe o inciso 4º do artigo 74 da Constituição Federal, no sentido de que os órgãos de controle interno devem apoiar o órgão de controle externo. Lembro que no modelo federal, a CGU faz muito bem esse trabalho. Quando lá estive, notei que o trabalho do Tribunal de Contas da União, ele não é feito no mesmo nível da CGU. Ele é feito de forma pontual. A análise feita nos órgãos e entidades federais é feita por setor, por matéria. E isso facilita muito o trabalho. Por quê? Ele não é clínico geral, ele é um clínico especializado, em outras palavras. Então, é esse modelo que nós queremos para esse estado do Amazonas. É esse modelo que a sociedade amazonense precisa para ver, de fato, a aplicação dos recursos públicos serem aplicados de forma correta. Então, por conta disso, em função da infringência ao dispositivo da nossa lei orgânica, que há muito, lembro, é inobservado, a minha propositura. Então, um registro, para finalizar, senhores, que é apenas um apelo a que a Controladoria Geral do Estado realmente se estruture, né, adote a sua função para a qual foi criada e apoie esse Tribunal de Contas na sua missão institucional. É o registro. Uma parte? Pois não. Conselheiro Érico, o senhor fez um destaque, não foi? Fui. Com sua licença, posso fazer uma parte também? Mas Essa questão de controladoria e controle interno, controladorias, merece ser revista, é uma questão que já está superada. Isso aí. Isso foi feito no modelo lá da Constituição de 88, que a maioria da garotada que está aqui, com perdão da garotada, na verdade eu trabalho com gente que nasceu depois da Constituição e são brilhantes. Né? É nesse sentido que eu estou falando, não estou desrespeitando. Né? Tá? Aquele era o momento. Tá? Após isso aí, o Brasil passou a integrar um grupo de nações com novas formas de transparência, com novas formas de acesso. E o controle interno, na verdade, os próprios tribunais de contas, até mesmo no plano federal, conselheiro Alípio, também não está cumprindo o seu papel, porque a Constituição diz que o controle interno é o interlocutor dos tribunais de contas. E nem aqui, nem no plano federal, se dialoga com o controle interno. Dialoga direto. Eu acompanhei a questão da presidente Dilma com muita atenção, e acompanho. Eu não vi o Tribunal de Contas endereçar ao Controlador-Geral da União as suas manifestações de prazo, etc. Tal. Eu vi mandar direto para a presidente. Então,
nem nesse papel está servindo mais. O grande papel da Controladoria Geral da União, que eu também acompanhei, depois do acesso do Jorge Age, do ministro Jorge Age à Controladoria, pulou de 3 mil acessos mensais para 3 milhões de acessos. Mas por quê? Porque ele era um homem que soube trabalhar a mídia. Né? Ele soube trabalhar a mídia. E era um homem maduro, né? Não era um homem que nasceu nesse universo da informática, dos smartphones, tudinho, mas soube trabalhar isso bem. Então, o grande feito da Controladoria Geral da União foi midiático, não somente isso. O que acontece que penso que nós devemos fazer é um diagnóstico da situação atual e enviar aos executivos uma sugestão, uma forma de uma recomendação para uma nova feição dessas controladorias. Você não sabe mais por exemplo, no Executivo Estadual, você não sabe se você conversa com o órgão de controle interno das instrumentalidades descentralizadas, ou se você conversa com o modelo central. Está confuso a coisa do próprio papel. Então, eu acho que aplicar ao Leopoldo Pérez, ou a quem esteja na tutela da Controladoria Geral do Estado, uma multa, com todo o respeito que eu lhe tenho, você sabe que eu lhe tenho muito respeito, sabe? E sei que você é uma figura que engrandece muito com o seu conhecimento do tribunal. Mas eu acho até maldoso, sabe, assim, com ele, né? Pela contribuição que ele vem dando, vem tentando dar, e ele não tem ferramentas. Eu tenho ido lá, eu tenho tentado acompanhar, ele não tem ferramentas. O negócio está confuso, nós temos que ajudar o Estado com sugestões para disciplinar essa questão que todo mundo perdeu o seu papel. Desculpe, era o que eu tinha a dizer. Palavra, conselheiro Érico. Senhora presidente, eu já tenho uma posição firmada em outras ocasiões, no sentido de que, embora a Constituição preveja realmente a solidariedade quando houver ilegalidade, e que essa ilegalidade detectada pelo controle interno não deu conhecimento ao Tribunal de Contas, a solidariedade é aqui. Assim diz a Constituição. Eu não vejo, fora disto, como se pode culpar o controle interno e, sobretudo, sancioná-lo com uma multa em situações assim. Já votei em outras situações contrariamente e vou votar desta feita também. E aqui com muito mais razão, neste episódio com muito mais razão, porque, veja bem, eu não consigo entender como é que o tribunal pode aplicar uma multa ao controle interno se nós estamos julgando as contas regulares com ressalvas e sequer aplicamos multa ao gestor. Então, veja, nós estamos dizendo que estas contas são regulares com ressalvas. Nem multa aplicamos. Mas aplicamos uma multa ao controlador. Por quê? O que o controlador fez? Se não há nenhuma irregularidade nas contas. Então, neste caso, é mais gritante o absurdo de uma multa dessa natureza. Veja que a Constituição diz: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Então, tem que configurar isso aqui, em primeiro lugar. Não é? E como é que ele ia dar conhecimento ao Tribunal de Contas do Estado de uma irregularidade que não existe? E não deve existir, porque o próprio relator está julgando as contas regulares com ressalva sem multa. Então, me desculpe. O meu voto é pela não aplicação da multa. Senhora presidente, queria apenas fazer um registro. Pois não. Pela réplica. Na verdade, não há confusão nenhuma. As contas estão avaliadas regulares com ressalva. Essa é a nossa propositura. E, respondendo ao questionamento, por que nós estamos multando, sancionando um gestor que não tem nada a ver com essas contas? Primeiro, porque foi feito o contraditório, foi aberto o contraditório ao próprio, então nulidade teria se nós não tivéssemos notificados o gestor.
Isso consta nos autos, na página 348, o doutor Leopoldo foi instado a se manifestar, isso é um ponto, então. Segundo, que a multa não é pela solidariedade das irregularidades, eu reitero, a multa é pela omissão na emissão do certificado e relatório de auditoria. Então, o órgão de controle interno tem por função inspecionar, fiscalizar, auditar os órgãos e entidades de administração pública pós finalização de exercício. E isso não foi feito pela Controladoria Geral do Estado, que está sob a responsabilidade do senhor Leopoldo Sobrinho. E essa exigência não sou eu que imponho. Está aqui no inciso 3, artigo 10, já li, né, da nossa lei orgânica. Tem que haver o certificado e relatório de auditoria. Por fim, também, respondendo às considerações feitas pelo Procurador-Geral, eu lembro, senhor Procurador, que o Brasil, ele é signatário, faz parte da Intosai, e ele é signatário da Declaração de Lima, que é de outubro de 77. E, nessa declaração, foram postas diretrizes para os preceitos de auditoria no Brasil. Então, se a República Federativa do Brasil anuiu a um documento que reúne todas as instituições de controle no mundo, ou pelo menos a maior parte delas, no caso a Intosai, e isso foi ratificado pela nossa Constituição de 88, por que não aplicar esse modelo? Eu tenho ideias também, entendo que o sistema de controle interno, hoje no Brasil, ele é falido, de fato é. Mas lembramos que nós estamos diante de uma legislação federal, Constituição, estadual, que ainda não foi alterada e que exige esse procedimento do gestor. Então, na verdade, mais uma vez, é apenas um apelo, né, que eu faço, e vou continuar a fazê-lo, no sentido de que não se deixe esse procedimento se perpetuar mais. Existem, por exemplo, aqui no estado do Pará, uma estrutura bem melhor do que a nossa. Então, o que nós queremos é melhorar o controle. E se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo o que propõe o voto vista, creio que nós vamos continuar nessa esteira da omissão, com todas as vênias de estilo. Mas, então, é essa consideração, senhora presidente. Obrigado pela oportunidade. Em discussão, votação. Como vota o conselheiro Érico? Já votou. Eu voto só, então, já que o Vossa Excelência me passa de novo a palavra, no sentido de que as contas sejam julgadas regulares, com ressalvas, sem multa ao controlador do Estado, que é uma multa absurda, e se o tribunal tiver que controlar a controladoria, que faça nas contas do controlador, que faça uma auditoria nas contas do controlador e lá aplique a ele a gestão, a sanção, não é? E não desta maneira que não tem o menor cabimento. Como vota o conselheiro Josué? Conselheiro Mário de Mello. Eu acompanho o destaque do ilustre conselheiro Érico. Conselheiro convocado Mário Filho. Acompanho o conselheiro Érico. Por maioria, ficam julgadas as contas regulares. Excelência, por maioria ou por unanimidade? Está como auditor, né? A proposta de voto foi vencida, então, por unanimidade, regular com ressalva sem multa. O segundo processo, eu pedi vista, o de número 11.657/2016. E nos demais processos, registrando... Senhora presidente, desculpe. E qual Vossa Excelência pediu vista? 11.657/2016. Uma outra questão de ordem também. Na mesma esteira do que mencionei no processo anterior, há um processo de número 1964/2016, que foi incluído ontem em pauta, foi publicado ontem, e que também não temos condição de examinar.
Então, fica transferido o processo 1964-2016 para a próxima sessão. Considerando que não existe mais processo na pauta, dou por encerrado o julgamento em pauta, passando à pauta administrativa, que constam apenas dois processos de servidoras da casa, aposentado, mesmo assunto, solicitando a isenção do imposto de renda com voto pelo deferimento. Senhor presidente, está em discussão? Pois não. Quanto a esses dois processos, num, eu quero me dar por impedido, porque fico incomodado de votar contra, que é o da servidora Eunice Alves de Mello. E noutro, voto contra. Eu não me convenço ainda de que o Tribunal de Contas possa conceder esse tipo de isenção de imposto de renda. Excelência, quem está concedendo a isenção é a junta médica. O tribunal, considerando o laudo da junta médica, que considera as pessoas de acordo com a lei que diz que estão isentas, e o tribunal acata, tem parecer do setor jurídico, parecer do setor de pessoal, e eu também não me sentiria à vontade se não tivesse o laudo da junta médica nesses processos. É um esclarecimento que faço. Tá bom, mas Pelo deferimento. eu voto contra no processo 1380 de 2016 e Certo. me considero impedido no outro. Considero Josué Filho. Votar da forma diferente do que tenham votado seria pedir uma revisão geral. Eu acompanho a presidência. Conselheiro Mário de Mello. Conselheiro Mário Filho. Com Vossa Excelência. Conselheiro convocado Alípio. Excelência, em termos de saúde, quem dá a palavra final é o médico. Tá? Apenas nós estamos indo na esteira dele. Então, por maioria de votos, está aprovados dois processos da pauta administrativa. Não havendo mais processos, gostaria, antes de encerrar, registrar a presença das alunas da Faculdade Marta Falcão, que se encontram aqui presentes. Sinto à vontade e, quando quiserem voltar, assistir a nossa sessão, sejam bem-vindas. E do Estado-Maior do Tribunal hoje, né? A senhora foi premiada aí com os marechais, generais, oficiais superiores, pós-graduados, mestres. Registrando a presença de todos, agradecendo e convocando a próxima sessão para o dia 16, no mesmo horário, terça-feira próxima. Agradecendo a Deus e que nos proteja durante hoje, toda semana e todo sempre. Muito obrigado, presidente, pelo magnífico trabalho.